aulas passadas, tá? Um bom dia para vocês. Nós vamos retomar as aulas anteriores, verificar se ficou alguma dúvida ainda, tá? Eu tenho lido lá as atividades, né? Eu percebi que vocês se aprofundaram um pouco mais nesse tema da questão da depressão, né? Hoje de manhã mesmo eu já abri o sistema, já dei uma verificada lá, tá? Esse tema é de suma importância para a profissão de vocês, tá bom? Então, vamos rever lá as atividades, ver se está tudo certo. Se tem ainda alguma dúvida, né? Então, nós começamos o segundo bimestre, tá? Com o tema adolescência. Então, a primeira aula, nós trabalhamos ali basicamente a questão da adolescência, a introdução, só um pouquinho. A questão aqui da introdução, né, as características, esse rompimento brusco que existe entre a infância e a adolescência. Bom, era para trabalhar aqui, explique a fase da adolescência. Por favor, quem não fez, faça. Depois eu tive que pular para a 9ª semana, porque eu estava numerando errado, né? De acordo com as pedagogas lá, né? Eu arrumei o númerozinho ali. Então, a aula 6, a aula 9, são aulas do segundo bimestre. Então, aqui, estudar o material, assistir o vídeo, participar, né, da aula, que você pode participar de manhã ou à noite, o tema é o mesmo, e responder qual a relação ideal entre adolescente e familiares, tá? Então, por favor, se alguém está com dificuldade, pontue. Aula 10, que foi a aula da semana passada, que nós discutimos a questão da depressão, e vocês pediram para que eu continuasse a aula de hoje, e falasse também da automutilação. Então, nós temos aqui também estudar, eu coloquei alguns vídeos, eu parei um pouco de gravar a aula para não ficar muito maçante, mudei um pouco. Se vocês olharem os vídeos que eu coloco, eles são vídeos bem curtos, então não vai tomar muito tempo para você assistir, são vídeos de profissionais renomados, né? Bom, qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? Eu acho que teve um acadêmico, eu não vou lembrar se foi de manhã à noite, que não se aprofundou muito no tema, mas a maioria realmente se aprofundou, fez pesquisa, e esse tema aí, pessoal, ele é fundamental aí para nós, tá? Bom, a aula de hoje, nós vamos continuar ainda com o tema depressão, tá? Opa, deixa eu só passar tudo direitinho para vocês. Então, é a aula a 11, tá? A aula 11. Vamos ver a aula 11. Então, a aula 11, conforme, né, a solicitação de vocês, que nós discutíssemos um pouco mais sobre a depressão na adolescência e a automutilação. Então, estudar o material, assistir o vídeo. Eu coloquei lá o depoimento de uma jovem, né, que é depressiva. Parece que ela tem um canal no YouTube, eu também não fui pesquisar muito, mas eu achei bem interessante o depoimento dela, tá? Eu acho que
Quem não viu, vale a pena ver, e é bem aquele ciclo ali. Ela coloca que em alguns momentos a tristeza vem mesmo, ela controla a depressão dela, né? Mas ela convive com a depressão, né? Ela está convivendo, como nós trabalhamos na aula passada, tá? Existe cura? Depende, né? Às vezes a pessoa fica com um tempo bem, aí acontece alguma coisa, volta tudo, né? Na realidade, nunca volta igual, tá? Dentro do psicodrama, nós temos uma coisa bem clara. Nenhuma cena acontece igual, né? Nenhuma cena se repete. Então, às vezes, você vai, você viaja, vai num lugar e pensa assim, ai, foi tão bom, ai, eu quero voltar lá, ter aquelas mesmas sensações, aquela mesma alegria. Aí você vai lá, volta, e daí você chega, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque as cenas, elas não se repetem. Isso, dentro do psicodrama, o psicodrama deixa muito claro essa questão. Por que que as cenas não se repetem? Porque você vai estar num outro momento. Já houve uma transformação aqui. Já ocorreu uma transformação. Já houve uma mudança. Tá? Então, aqui é apresentar as causas da depressão na adolescência e os tratamentos, que podem ser terapêuticos, medicação. Às vezes, pessoal, dependendo do nível de depressão, é importante também ter o papel da nutricionista. Existe já um estudo em relação à alimentação. Então, existem alimentos que eles têm uma tendência mais depressiva. Tem outras questões que a pessoa consome, por exemplo, ela está depressiva, ela vai lá e fuma um baseado, tá? Então, o baseado, ele é o quê? Instantâneo, ele vai te tirar, né? Eu trabalhei muito tempo com drogados, tá? Mais a cocaína, né? Eu tratei muito tempo de jovens que eram usuários da cocaína, tá? Então, claro, você vai lá, se droga, você tem o quê? Simultâneo. Então, a alimentação, existem inclusive clínicas que você vai se internar, né, clínicas particulares, e elas adentram em alimentação mais natural. Alguns defendem muito banana caturra, água de coco, tá? E eu já ouvi vários vídeos nesse sentido. A alimentação, claro que ela tem uma relação, né? Você não vai comer uma feijoada à meia-noite e vai querer dormir. Então, lógico, né? Por que o café da manhã ele é uma coisa mais leve? Porque você fica horas dormindo sem comer. Então, você não vai acordar de manhã e comer uma macarronada com salsicha, porque o teu organismo ele não vai suportar isso. Então, você vai comer uma comida mais pesada no meio. Então, tudo tem aí uma relação. Eu não sou especialista nisso, mas eu já ouvi vários nutrólogos e até terapeutas. Claro, a pessoa é depressiva, tem uma vida desregrada, fica o dia inteiro na frente do computador, não come, não, quer dizer, tudo tem uma relação. Tudo tem uma relação. Esses tempos eu estava atendendo um menino, eu falei para ele é um jovem, né? Tem uns 20 anos. Eu falei, olha, eu sei que nós estamos em pandemia, que nós não podemos ir muito para a rua. Eu falei, mas vá
de vez em quando e caminhe uns 15, 20 minutos. Se esforce, faça isso, né? Em horários que não tem muita gente, vá de máscara e tal. E ele começou a fazer. Esta semana ele me deu um retorno, que isso ajudou um pouco ele. Então, ajuda, né? Exercício físico, enfim. Tá? Claro, se a pessoa está numa depressão profunda, aí aquilo que eu falei para vocês, por isso que eu não sou contra atendimento online e atendimento domiciliar. Tem casos que você tem que ir na casa, né? Tem que ir na casa. Tem o que fazer. Né? Não adianta com conversinha mole. Ai, levanta daí que o psicólogo chegou. Tá? Como eu já falei daquela moça que eu tratei um dia, eu peguei ela e coloquei ela debaixo do chuveiro. Claro que não foi assim, uma coisa muito brusca, mas eu fiquei 3 horas dentro da casa dela, até que ela entrou, eu e o filho dela, até que ela adentrou debaixo do chuveiro. Eu disse, você tem que voltar a sentir a sensação, né? Voltar a sentir a sensação de quanto é bom. Eu amo tomar banho, né? Eu não saio, eu tomei banho agora de manhã. Se eu não tomo banho, no calor é 3 por dia, tá? Vá e olha. Daí ela aceitou cortar o cabelo, né? Aceitou tudo, cabeleireira em casa, né? Levei uma amiga minha lá para fazer o cabelo dela. Então, claro, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas o nosso papel é resgatar vidas, tá? O nosso papel é resgatar vidas, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre as atividades? Não? Então, eu vou começar aí o material, tá? A discutir. Eu postei lá um estudo de caso, né? Depois eu vou abrir para vocês, se alguém quer, eu pedi, né? Se alguém quisesse trazer algum caso. Deixa eu achar lá. Alguém quer comentar, olhou o material, já quer fazer algum questionamento? Gente, que calor agora, né? Você acorda... Ai, deixa eu tirar um pouco de roupa. É que eu acordo cedo, né? Daí é frio. Deixa eu colocar os paninhos aqui. Não sei se alguém quer comentar, né? Se quer relatar algum caso, fique à vontade. Então, material 2. Então, nós temos aqui o artigo que é sobre a automutilação e a depressão, tá? Então, primeiro eu vou explorar esse artigo, tá? Esse artigo de automutilação. E depois eu vou, então, para o estudo de caso, né? Vamos, então, eu vou explorar o texto, tá? Eu vou explorar o texto. Então, depressão e automutilação. Se vocês tiverem o tempo, procure, tá? Procure na internet, né? Depoimentos de pais, depoimentos de jovens sobre a questão da automutilação. Depoimentos de professores, eu ouvi vários aí, esta semana passada, tá? Vários, né? Então, teve uma, eu não sei se eu coloquei lá, né? Teve um que a mãe, a menina, ela sofria bullying,
né? Eu trabalhei o bullying com vocês. Por que que eu trabalhei o bullying? O bullying é muito sério, principalmente na adolescência, tá? Principalmente na adolescência. Por quê? Porque o adolescente, ele não tem ainda uma estrutura psíquica, muitas vezes, para se autodefender ou se defender de uma maneira que nós diríamos uma maneira saudável. Daí ele parte para quê? Para violência. E daí nós temos essa triste estatística. Qual é a causa número 1 de mortes de jovens, de adolescentes? O homicídio no Brasil. Isso é muito triste, gente. Isso é triste, tá? Vamos lá. Pessoal, então, a automutilação na adolescência, compreendendo suas causas e consequências. Então, eu gostei bastante. Quem quiser, pesquise artigo, né, dessa temas em saúde, tá? Porque tem uns artigos aí de temas em saúde que não dá, né? É a saúde e a beleza. Daí não é muito senso comum, né? E nós não podemos, dentro da universidade, trabalhar a questão do senso comum. Nós podemos até trazer o senso comum, mas discutir e fundamentar isso. Então, o que é a automutilação? O que tem acontecido? Né? Esse artigo, ele é bem extenso. Ele tem 27 laudas, tá? Então, a hora que vocês tiverem um tempo, vocês leiam, eu vou explorar ele, tá? Eu vou falar dele de uma maneira geral. É uma pesquisa, tá? Então, hoje, nós temos um crescimento em relação à automutilação, tá? Que são considerados tanto por fatores internos e externos. Existem várias explicações, e muito mais, né? Existe a explicação psiquiátrica, existe a explicação médica, existe a explicação das pedagogas, das psicopedagogas, existem as explicações dentro da psicologia, e daí nós vamos nos deparar, tá? Nós vamos nos deparar aqui, tá, pessoal? Com várias teorias. E cada teoria vai ter aqui uma visão diferente. Vai ter um olhar diferente. Nós sempre temos que trabalhar o que aqui? Tá? Quem é este homem? Que sociedade é essa? Tá? E como que o psique desse adolescente, desse jovem, ele está se formando? E nós vamos trabalhar isso. Que tipo de estímulos que hoje os jovens têm? O que eles estão sendo estimulados? Então, esse processo de automutilação, ele não tem só uma explicação. Eu já atendi, né? E a pessoa sente dor, às vezes ela sente, às vezes não. Eu atendi uma menina, inclusive, quando eu morava em Brusque, ela era daqui de Curitiba. Opa! Tá, já vou ver ali, Vinícius. Daí, eu tinha essa menina, a tia veio aqui em Curitiba, levou ela, porque ela tinha uma síndrome, tá? Ela pegava assim, ó, ela ficava se beliscando, até sangrar, tá? E ela não sentia dor. Ela nunca sentiu dor. Eu tratei dela um tempão. Mas o caso dela era um caso bem grave,
né? A madrinha adotou ela, madrinha maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, nós não tivemos muito sucesso com ela. Eu não sei se ela já morreu, porque eu já estou em Curitiba há 25 anos e eu perdi o contato, tá? Professora, vi um dia uma causa da automutilação que achei bem forte, sobre a pessoa perder sua sensibilidade e uma das formas dela de perceber seu corpo é através do corte. Exatamente. A droga faz isso, tá? Qualquer tipo de droga, cachaça, né? A droga tira, né? Então, existe sim, tá? Quem quiser, depois pesquise na internet. Tem uns depoimentos de arrepiar, gente, tá? Ela perde, sim. Ela perde a sensibilidade, tá? Há um bloqueio, né? Há um bloqueio emocional tão grande de autodestruição, tá? Ela tem tanta necessidade dela se autodestruir que ela não sente dor, tá? Claro, vamos lá, existem pessoas que perdem a sensibilidade por acidente, por um remédio. Eu atendi um menino que foi um remédio que o médico deu para ele, tá? Que afetou lá a área do cérebro, Vocês já estudaram lá com a Alex, acho que vocês já devem ter estudado com a Alex, né? Se não estudaram, vão estudar a questão lá do cérebro. Então, o cérebro, ele tem partes, que é o tato, o olfato, Tem cada parte do cérebro, ele é responsável por alguma coisa, tá? Por isso que o deficiente intelectual, vocês sabem que a minha especialização, tá? É bem forte e pautada nos transtornos, tá? E na deficiência intelectual. Na deficiência intelectual. Então, por que o deficiente intelectual, você trabalha muito com ele os 5 sentidos? Porque o cérebro demora para responder, tá? Então, o esquizofrênico, ele pode se automanipular, automutilar, pode, o depressivo, um idoso pode começar. Ai, nem dá bola, é só para chamar a atenção. Não, gente, é uma disfunção emocional muito forte, tá? Muito forte. Eu tive um paciente, deixa eu ver se eu tenho aqui o negocinho, tá? Há muito tempo, lá em Itajaí, quando eu atendia numa clínica lá, na clínica universitária, né? Quando eu era estudante ainda. Olha isso aqui, ó. Isso aqui ele tentou, ó. Na minha mão, tá? Então, tem a pessoa que se automutila, tá? E tem a pessoa que quer, ó, quer ir lá e, ó, tá? Quer que você sinta dor. Por que ele quer que você sinta dor? Porque ele tem uma dor que às vezes ele não dá conta, nem ele sabe essa dor. Então ele quer transferir para ti, ele vai lá e ó, furei, eu tenho uma cicatriz bem aqui assim, ó. Eu tirei a mão muito rápido. Ele já tinha feito isso com uma estudante de psicologia. Daí a supervisora disse: eu vou passar ele para você, né? Porque a outra menina não quis, não, nem queria mais atender ele, né? Então, porque eu vou passar minha dor para ti, ó, pá, me aliviei, tá? Mais alguma questão? Vão chamando aí, tá? Pessoal, então, a pesquisa, eu achei muito interessante essa pesquisa. Ela é um caso descritivo, exploratório, tá? Quantitativa e qualitativa. Foi realizada em 3 escolas. Patos é Paraíba, né? Paraíba é.
sendo uma escola pública privada, uma num convênio, no total aqui de 10 participantes, tá? Aqui tem os e-mails, tudo, né, das pessoas que fizeram o artigo. E ele vai trazer aqui o quê? As questões físicas, psicológicas, automutilação, tá? Como que essa pessoa vai trabalhar aqui, que ações preventivas, que intervenções, a redução. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui a introdução. Eu estou lá na introdução, página 2. Então, nós temos aqui as questões culturais, primitivas, contemporâneas, os instrumentos de comunicação. Então, a questão do status, da crença, do valor, tudo isso pode levar, tá? Tudo isso pode levar a pessoa a se automutilar, ela se acha menos. Porque, pessoal, a pessoa que se automutila, ela tem o desejo de quê? De se autodestruir, tá? De se autodestruir. Aqui, né, nós vamos ter aqui, nas últimas décadas, tá? A automutilação cresceu principalmente em adolescentes. Apesar desse ter hoje se falar muito mais de terapia, de psicólogos, tem as próprias famílias hoje, eu vejo, algumas pessoas têm mais preconceito em relação a psicólogo, mas é muito mais fácil alguém fazer terapia, tá? Eu vejo meus irmãos mais velhos, eles têm resistência, mas os meus sobrinhos, eles já não têm tanta resistência quanto os tios. Mas alguns irmãos meus já fizeram e fazem terapia também. Então, esse espaço, a psicologia, ela está conquistando. O único problema é ela se tornar mais acessível, né, para a população. Então, a automutilação já começou aonde já? Se estudar a automutilação em 1846, tá? Que foi o caso da viúva maníaco-depressiva. Quem quiser, pesquise sobre esse caso, tá? Aos 40 anos, ela extraiu seus próprios olhos, tá? E ela cometera a enucleação porque sentia como seus olhos a levassem a desejar homens e, consequentemente, o pecado, tá? Essa história Você já conheceu essa, que ela arrancou os 2 olhos? Ela mesma arrancou. Por quê? Porque ela olhava para os homens, ela sentia desejo e vinha o quê? O sentimento de culpa. Então, pessoal, dentro das igrejas, tá? Seminários, isso, tem muitos que fazem isso, tá? Hoje, os seminários, hoje eles não são tão cheios como antigamente, né? Mas os jovens, principalmente os meninos, ou eles iam para o exército, ou eles iam para o colégio internato, tá? Ou eles iam estudar para padre, para pastor, né? E tem muita automutilação, porque a igreja, eu acho assim, a igreja ela tem um lado bom, um lado social, que de certa forma ela controla um pouco a questão da criminalidade, um monte de questões aí. Mas a igreja, ela trabalha muito a questão da culpa. Então, a automutilação, ela tem uma relação muito forte. Primeiro, não tem um vínculo afetivo, tá? Esse jovem,
ele não construiu e ele não está construindo um vínculo afetivo que dê sustentação a ele se ele se ele sofre bullying, se ele sofre não, se ele tem perdas, se ele tem frustrações. Isso é um fato. O outro é o sentimento de culpa. Então, eu tenho que o quê? Me cortar. Eu tenho que me cortar, tá? E existem várias formas. Pega agulha, pega faca, né? Então, tem várias situações aí. Bom, continuando aqui. Quem quiser, depois pode pesquisar, né, sobre o caso aí, tá? Da viúva maníaco-depressiva. Bom, aí nós vamos ter comportamentos, abordagens freudiana da pulsão, sobre a introdução do conceito de narcisismo. Tá? Aí nós vamos ter aqui, além do princípio do prazer, o ponto de vista acerca do trauma, que conclui aqui, a questão da puberdade. Pessoal, é traumático? Sair da adolescência, da infância e ir para a adolescência, sim. A questão, às vezes, da passividade, dos mecanismos de projeção, a questão da automutilação. Em 1934, Carl, ele escreveu a visão teórica psicanalítica. Ele acreditava em quê? Em 3 elementos. A agressão voltada para o interior, a relação com o objeto, o amor, o ódio, tá? E a intenção sexual puramente física. Uma função autopunitiva, que a pessoa pague por um pecado. Então, olha só, né? Tá? Olha só a questão da sexualidade, né? Que é basicamente a pulsão, a energia, ela causa um mal. Uma pessoa que de repente foi abusada, foi estuprada. Porque, pessoal, você que é responsável pelo seu corpo, por que você deixou a pessoa te invadir? Então, começa aí uma mistura de coisas. Aqui nos anos 60, os psiquiatras começam a estudar a questão da automutilação, a síndrome do cortador de punhos, tá? Isso é o mais repetitivo. É o que mais acontece. Tá? Aí, nos meados de 1980, nós tivemos aqui a automutilação, a prática marginalizada, e começa o que aqui? O suicídio. Não que lá atrás, antes de Cristo, na história, já tinha suicida, mas não como foi crescendo já a partir dos anos 80. Aí nós vamos ter aqui a questão dos comportamentos, aqui a questão de modificar ou destruir o tecido do corpo, ou ir até o final, que é o quê? Cometer suicídio. E aqui é ligado aqui a ritos, a inclusão em um meio social cultural, a questão do investimento no corpo. De repente, esse adolescente, ele tem problemas, sim, lógico, de aceitar esse corpo, os valores, a imagem do corpo. E aí há uma distorção. Geralmente, os adolescentes, eles distorcem.
Tem adolescentes já indo fazer plástica e são lindas, mas elas não enxergam essa beleza. Essa beleza não é a beleza interiorizada. Nem sempre o corpo que eu externo é o corpo que eu tenho internamente, tá? A autora vai trazer aqui o sofrimento de um acontecimento, a incidência, né? Essa questão autodestrutiva da sociedade contemporânea. E aí nós vamos ter os estudos aí da psicologia, da psicanálise, da antropologia, da medicina, da própria educação em si, das escolas. Existe uma preocupação muito grande hoje nas escolas em relação à automutilação, em relação à depressão, tá? A automutilação, a depressão, tudo isso, né? Então, nós temos que verificar isso. Esse mundo moderno, tá? Então, o que é automutilação? Então, nós temos a definição lá na página 4 do Cedário e do Nascimento, de 2013, tá? Definem automutilação como o ato de se machucar intencionalmente de forma superficial, moderada ou profunda, sem que haja uma intenção suicida consciente. Ele está se auto-suicidando, tá? Aqui contra o quê? O próprio corpo. Ele faz cortes, perfurações, mordidas, beliscões, espancamentos, uso de objetos, tá? Sentimentos egodistônicos, né? Quer dizer, totalmente autodestrutivos, enfim, tá? Nós vamos ter aqui a referência do livro do Eros e do Thanatos, né? Que são o homem contra si próprio, que foi escrito em 1938, né? Foi escrito em 1938, que já trazia a questão da automutilação, compreendida como o quê? Um impulso suicida. Tá? É um impulso suicida, sim. Tá? Então, é feito aqui todo um estudo aqui em cima de pacientes. Lá na 5, ele vai trazer aqui a automutilação, que é um sintoma de alguns transtornos mentais. Então, pessoal, a automutilação, ela é acompanhada, sim, de algum transtorno mental. Aí tem que avaliar e verificar qual é esse transtorno. Se ela é esquizofrênica, se ela tem uma psicose, se ela é depressiva compulsiva. Enfim, aí, né, existem vários nomes aí. Bom, mas ele traz um conjunto de sintomas e de comportamentos, tá? Clinicamente reconhecíveis, associados a quê? Ao sofrimento. Pessoal, pense, tá? Leiam lá a DSM-5, tá? Que aparece aí o transtorno específico, inclusive, que é o CID-10, né, pessoal? Eu já falei para vocês sobre o CID-10. A literatura, que o número, né, de terminologias, lógico, hoje existem várias explicações, vários estudos, tá? Nós temos aqui um comportamento autolesivo, né? Claro, a pessoa está se lesando, as lesões do próprio corpo. Tá? O termo aqui, escarificar, significa o quê? Fazer incisão superficial na pele. Se vocês adentrarem lá no Google e colocarem lá e procurar imagens, vocês vão achar várias. Geralmente é no braço, tá? Geralmente é no braço.
tá? Aqui, ó, ele vai usar coisas cortantes, vai deixar cicatriz no corpo, tá? Não é diferente de uma tatuagem, né, pessoal? A autolesão em adolescentes é considerada o quê? Um resultado final de complexas interações entre fatores, percebam aqui as causas da automutilação. Pode ser genético? Pode. Ele pode trazer da memória genética? Pode. Biológicas, né? A formação biológica vai vir tudo com essa carga genética. Pode ser um desvio psiquiátrico? Pode. Psicológico, sociais, culturais. Então, as causas, elas deverão de ser estudadas, tá? Aqui nós vamos ter amostras comunitárias, clínicas, né, que eles vão trazendo aqui no decorrer do artigo, tá? Algumas amostras aqui, na página 6 aqui, ó, no Departamento de Educação e Aconselhamento Psicológico do Canadá. Então, eles estão trazendo dados aqui do Canadá. Vocês sabem que o suicídio no Canadá é altíssimo, tá? E lá, jovens alcoólatras é muito comum. Como eles vivem muito mais hibernados por causa do frio, né? Então, aqui, ó, de 12 a 16 anos, aqui, ó, 13,9 haviam cometido alguma agressão. Dos 14 e 39, né? Americanos, tá? Nos Estados Unidos é muito grande o índice de adolescentes com automutilação. Aqui, automutilação em adolescentes, estudo realizado com 628 adolescentes, tá? Em Lisboa, Portugal, de 15 a 18, tá? Tinham comportamentos autodestrutivos, recolhendo aqui informações comportamentais e aqui os resultados. Eu achei bem interessante esse artigo, pessoal, leiam com mais profundidade, porque eles trazem vários dados aqui, ó. 35% dos adolescentes relatavam comportamentos de automutilação. Alguns, muitas vezes, outros nem tanto. 42 realmente, né, tinham um desejo de quê? De morrer, que acabaram se suicidando. 7% já tentaram suicídio, 40% indicaram ter comportamentos que colocavam a vida em risco. Amados, um jovem que sai com o carro a 180 por hora, 200 por hora, só por aventura? Não, tem alguma coisa errada aí, né? Tá? Década de 1980. De 10 a 17 aqui, anos, tá? Então, outras pesquisas aqui, né? A questão de 75 dos adolescentes aqui, o uso de drogas. Essa questão, a droga é complicado, né? A droga daí já complica, nós vamos discutir num outro momento. Aqui, ó, ainda nessa página, na página 6, né? O que ele traz aqui, o autor, né? Compreender essa transformação. Para muitos autores aqui, há uma naturalização desse conceito, né? Contradições sociais, entendimento da adolescência, identificando aqui o desdobramento de um público. É geral, tá? A questão do público aqui, pessoal, é geral, tá? Não é nem baixa renda e nem alta renda, independe, tá? Independe aqui. Então, neste sentido, o objetivo principal, né, dessa pesquisa
foi compreender a automutilação, principalmente no período da adolescência, trazendo aqui os fatores agregados aqui, né, a compreendê-los. Quais são os motivos autodestrutivos, as consequências aqui. Aqui eles vão trazer o recurso metodológico da pesquisa deles, que foi o quê? Um estudo de caso descritivo exploratório, uma abordagem quanti e qualitativa. Eles trabalharam tanto com a questão numérica, né, de dados somativos, como que nós chamamos a arte do discurso, né, que é o estudo da fala, da linguagem, né, um estudo do discurso. Aqui no Ensino Fundamental 2, tá? O município de Patos, né, em Paraíba, sendo aqui 2 instituições, uma do ensino privado, tá? 70% entre 15 e 16 anos, 30% entre 13 e 14 anos. Então, eles entrevistaram ali adolescentes até 16 anos. 90% desse público cursava o ensino médio, 10% o ensino fundamental 2 e 70% das escolas públicas e 30% da privada. Tá? Ela teve uma coleta de dados através da obtenção de informações sociodemográficas, quer dizer, eles fizeram um estudo, tá, da localização desses adolescentes. A entrevista foi semi-estruturada, quer dizer, questões abertas e fechadas, perguntas, né, e um bate-papo também. A pesquisa foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética da Faculdades Integradas de Patos. Teve aqui todos os preceitos éticos avaliados. Aí tem aqui o parecer, né, que eles seguiram, achei bem interessante, eles colocaram o parecer aqui do Comitê Ético. Tá? Aí cumpriram, né, com toda a exigência lá do Comitê de Ética. Então, as salas de aulas referidas ao ensino público, autorizado também pela instituição, assinado pelos responsáveis. Então, eles trazem toda a detalhação da pesquisa, isso é muito bom, até para você aprender a fazer pesquisa. Aqui o termo de consentimento, e depois eles partiram, então, para as entrevistas e o levantamento de dados. Pessoal, eu achei muito bom esse artigo, porque aqui, vocês vão verificar na página 8, ele traz Bardim, tá? Bardim é um autor, ele tem um livro, deve ter lá, tá lá no final, deixa eu ver qual é o livro que eles usaram de Bardim. Acho que eles não colocaram. E esqueceram de colocar o livro Bardim, isso às vezes acontece, tá? Mas procurem sobre... Ah, não, aqui são os artigos. Eles separaram, né? Bardim, Análise do Conteúdo, tá? Esse livro, o dia que vocês puderem comprar, compre, porque é um livro muito importante aí para você fazer pesquisa. Tá? O Bardim é um dos melhores, principalmente quando você trabalha com análise do discurso. Tá? Então, eles utilizaram o Bardim, né, para fazer análise do discurso. Então, resultados e discussões. Nós estamos na página 8. Acompanhem lá. Então, os resultados aqui, as tabelas descritivas, as categorias, o percentual, os tópicos. Então, eles vêm explicando detalhadamente todo o passo a passo aqui da pesquisa, né? Ressaltar o caso das tabelas, as perguntas. Então, a primeira categoria aqui, tá? Eles perguntaram sobre os problemas familiares, relacionamentos interpessoais,
transtornos de patologias e preocupações externas. Então, aqui, eles trazem as tabelas. Então, primeiro, motivo, dados não excludentes aqui. Então, eles vão trazendo aqui análise, os motivos, problemas familiares, 90%, relacionamento, 60%, patologias, 20%, transtornos aqui, tá? Problemas familiares. Então, eles vão trazendo aqui, vocês vão perceber que problemas familiares é o número 1. Quais as questões aqui? Discussões, luto, doença, divórcio. Por isso que eu falo, o casal se divorciou, mas o filho entendeu, tá? Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. E aqui eles analisaram, lógico, a frequência, principalmente aqui das discussões, tá? Em relação ao contexto familiar. Claro que tem que ser feita uma análise aqui dessa discussão. Quais são os motivos dessa discussão? A automutilação aqui, ó, recai sobre a discussão do contexto familiar. A dinâmica familiar disfuncional, E isso eu venho insistindo com vocês desde o momento que nós começamos esta disciplina e trabalhar aqui a questão da educação infantil, tá? Aqui, a questão afetuosa, a falta do diálogo, de coesão, de regras flexíveis, tá? De limites claros, de crescimento individual, apoiando a face de situações e problemas. Afirmam o que aqui? Eles se basearam aqui no estudo do Guerreiro e do Sampaio, uma disfunção familiar tendo sido fortemente associada aqui a comportamentos autolesivos em adolescentes. Então, a automutilação, ela vai se manifestar em adolescentes por problemas relacionais. Aí, onde é que nós entramos, amores? No vínculo. É no vínculo. Todo problema emocional começa no vínculo. Tá? A questão do conflito, da crítica, falta de afeto, tá? Olha o depoimento desse estudante, eles trazem. Colegas, aqui, quando nós temos o depoimento, nós temos que fazer o quê? A análise do discurso, tá? Que nós chamamos que é o estado da arte. Leiam Bardim, amores, vão ler Bardim, tá? Houve uma época em que na minha relação com a minha família não existia diálogo, principalmente com a minha mãe. Quando eu estava me cortando, vinham na minha cabeça todas as discussões que eu estava tendo com ela. Gente, isso aqui é muito forte, Tá? Então, a pessoa fica ali. Eu tive um estudante que era com lápis. Fazia isso aqui, ó. Uma vez, nós atendemos uma menina lá em Itajaí, quando eu fazia formação em psicodrama no Hospital Marieta, que ela enfiava agulha agulha de crochê nas partes íntimas, até sangrar. Apareceu uma vez ela no pronto-socorro com perfuração no útero. Então, olha só, tá? Pega a garrafa, quebra a garrafa. Nós tínhamos um caso lá que a menina era só coisa de vidro, tá?
Ela não era só vidro. O negócio dela era vidro. Ela pegava o copo, quebrava. Então, a mãe chegou, a mãe era muito comprometida, tudo com trabalho. Depois eu não acompanhei, porque eu terminei a formação. Alguns casos você acaba não concluindo, né? Mas eu terminei a minha formação psicodramatista. Então, a mãe, chegou a tirar tudo que tinha de vidro, até o espelho em casa. Até o espelho, tá? Gente, ó, vocês leiam os depoimentos desses jovens, tá? Aqui, ó, o luto, a doença, o divórcio, os problemas familiares, E aqui, olha só esse jovem aqui, ó. A última recaída que tive foi com a morte da minha avó. Perdê-la foi o mesmo que tirar a minha vida. Estou aqui fisicamente, mas acho que até a minha alma está triste. Qual é o problema aqui? O vínculo, né? A pessoa não é ela sem a outra, tá? Então ele tinha um vínculo que doentio com a avó aqui, relacionamentos interpessoais, influências de amigo, relacionamentos amorosos, decepção com amizade. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que tem muita mãe que não dá bola. Eu dou. Eu pego o meu irmão, minhas cunhadas e eu falo. O primeiro amor, tá? Primeiro namorico, tem que cuidar. Alguém já viu aquele filme Meu Primeiro Amor? É um filme muito antigo. Cada vez que eu assisto, eu choro. Ele morre no final. Eu nem devia te contar, né? Que isso não tem graça. Mas ele morre, tá? Assistam esse filme, Meu Primeiro Amor. Tá? A menina, o pai dela, arrumava as pessoas mortas, tá? Para enterrar, né? Você sabe que hoje tem maquiagem, tudo, né? Arrumam as pessoas. A pessoa pode sofrer um acidente, ela vai, né? Fazem lá aquele ritual, né? E maqueiam, né? Colocam massa, tudo. Enfim. Então, e ela se apaixonou por esse menino. Esse filme vale a pena assistir. Alguém já assistiu Meu Primeiro Amor? É o mesmo daquele menino que fazia aqueles filmes de Natal lá, que ele diz, ai, você assistiu, Jéssica? É incrível, né? Ai, gente. Diz que esse menino tá perdido na droga, né? Esse ator. Diz que a carreira dele se foi. Ai, eu chorei muito. Ai, gente, eu não posso nem lembrar. Quando as abelhas pegam ele. E ela, o desespero dela. Ai, eu vou chorar, fiquei emocionada. E ela, o desespero dela, né? Então, então tem muitas mães. Ah, eu também. Oh. Ai, agora até veio uma emoção, né? Então, tem muitas mães, família que não dão bola. Ai, isso aí é só um namoriquinho, depois passa. Gente, o que é o primeiro amor? Tá? É a tua primeira relação com o outro, o olhar para o outro, independente, né? Se é homossexual ou não, que se é casal hétero, né? Nós não vamos entrar nessa questão, tá? Mas isso é muito forte. Então, tem famílias que não dão importância. Ah, depois tu arruma outro. Isso aí vai passar. É bem esse. É bem esse, Alexandre. Alguém comentou comigo, que eu sou fã dele, né? Aqueles filmes dele, todos eu assisti lá do Papai Noel. Quando ele ficava no hotel, né? Ele aprontava. Ai,
Ai, eu adorava. Ai, eu não perdia um. Bom, eu amo cinema, né? Então, alguém comentou comigo, não vou lembrar quem, que ele tá perdidinho na droga, esse moço. Agora eu nem sei que idade que ele tem, né? É um baita ator, né? Um baita ator. Bom, pessoal, então, né? As famílias têm que prestar atenção ali no primeiro amor, tá? Então, os relacionamentos amorosos, ou o pai acompanhar, a mãe, né? Muito, olha, nós sabemos sim de casos de adolescentes que, quando terminam o namoro, se suicidam. Tá? Se suicidam porque perpassa pelo vínculo. Por mais, nós estamos no mundo moderno, hoje muita gente não quer criar vínculo, quer ter relacionamento aberto, hoje está com um, amanhã está com outro, tá? Mas mesmo assim, nós ainda temos uma cultura muito enraizada. E outra coisa, amados, com alguém você vai ter que fazer vínculo. Quem não tem vínculo se perde. Tá? Daí vai criar vínculo com a droga, sexo e rock and roll. Tá? Então aqui nós temos aqui, né, a questão das decepções amorosas, ter esse acompanhamento, prestar atenção. Aqui, ó, a questão da raiva, da mágoa, da solidão, da ansiedade, da depressão, da mobilização, da automutilação, dos relacionamentos amorosos. Olha o depoimento da Clarice, de 15 anos. Pessoal, esses nomes são fictícios, tá? O motivo foi justamente devido ao meu relacionamento de namoro. Sempre me falava coisas que outras pessoas o diziam que eu havia feito. Estas coisas não eram verdade, e isso acontecia todos os dias. Acredito que nunca houve um dia em que ele chegasse à minha casa e ficássemos bem. Tudo isso foi acumulando e desgastando o nosso relacionamento. Então, pense. Pessoal, pense, uma menina de 15 anos já viveu um relacionamento desse. Provavelmente o menino era perturbado. O menino era perturbado. Tá? Complica. Aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó. Opa! A Clarice, Aí aqui na página 11, né? Decepção com as amizades, traídos, amigos. Ó, Maria, 16 anos, ó. Eu me corto às vezes por decepção, pois eu gosto muito de falar sobre mim para ver se alguém me aconselha ou me ajuda. Com isso, acabo me decepcionando muito com minhas amigas. Tá? Então, por isso que, se esse jovem, ele tem o pai e a mãe como amigos, que ele pode chegar e dizer, escuta, mãe, hoje eu fumei um baseado, e a mãe não vai matar ele? Vai dizer, meu filho, não precisa fumar baseado, esquece o baseado. Tô falando baseado, né? Pode ser outra droga, tá? Acolher, Acolher. Tá? Acolher. Eu sou muito grata à minha mãe e eu cito muito a minha mãe. Porque a minha mãe, eu podia chegar e contar a pior barbaridade que fosse. Ela dizia, minha filha, não faça mais isso. Uma vez ela me bateu. Uma vez ela me bateu, porque eu já era adulta. Eu tinha 29 anos, a minha mãe me deu uns tapas. Tá? Mas ela tinha razão. Aquele dia ela disse, não, agora, minha filha, uns tapinhas não vai te fazer mal. Mas veja bem uma coisa.
Mas mesmo assim, né? Depois nós conversamos e tal, eu falei, mãe, as coisas não são assim. Então, é isso, tá? Então, é isso. Por quê? Aonde é que a pessoa vai buscar ajuda? Nas colegas. Gente, esse adolescente, ele não tem estrutura mental, estrutura intelectual, psíquica para ajudar o outro. Às vezes tem. Tem uma família um pouco melhor, um pai melhor, tá? Eu tenho uma amiga que chega final de semana, a casa dela é cheia de adolescente, tá? Ela é divertida, o filho dela vem, traz os amigos, ela faz comida, ela faz lanche, ela faz sessão de cinema, eles adoram, porque ela é uma mãezona. Ela disse, eu prefiro a minha casa cheia, eu estou sabendo o que eles estão fazendo. E muitos choram para ela. E falam, eu queria ter uma mãe assim. Queria ter uma mãe assim. Que bom, né? Vão para uma casa que tem uma mãe, né? Cabeça legal, tá? Pessoal, aqui, ó, a terceira, né, subcategoria, 20% em virtude de patologias, transtornos patológicos, tá? A questão aqui da depressão, tá? A tricotilomania, né? De frequência de discursos, de repetição, tá? Aqui decorrente de quê? De uma depressão, de uma automutilação, identificando aqui a questão da automutilação, a questão compulsiva. Nós temos aqui a Raquel, ó, dando um depoimento. Acho que a automutilação acontece porque nunca superei a depressão. Acredito que quem tem depressão nunca fica curado totalmente. Você sempre vai estar triste e de vez em quando se sentir o quê? Sozinha. De vez em quando você vai se sentir sozinha. Pessoal, veja bem uma coisa, tá? Uma questão que nós temos que levantar nesse estudo de casos. Eu, particularmente, eu acredito que ou a pessoa se automutila porque ela tem uma patologia, ou ela começa a se automutilar por uma decepção, por um problema do pai e tal. Mas se isso não for tratado, tá? Se isso não for tratado, se isso continuar, vira uma patologia, sim. Tá? Aí a patologia vem junto. É claro que aqui elas fizeram uma pesquisa, aí requer aí um estudo das situações apresentadas mais aprofundado. Ok? Aqui, ó, o percentual, né? Preocupações externas, 20%, tá? Aqui, dificuldades na aprendizagem, acúmulo de preocupações, né? Aquele adolescente preocupado com o futuro dele, com a vida dele. Aqui a questão do ciclo de vida. Tem um depoimento aqui da Suzana. Quando eu não consigo entender algum assunto que o professor passa na sala de aula, geralmente fico com raiva e me estresso. E é quando machuco meus braços e puxo os meus cabelos. Colegas, eu já falei aqui muitas vezes, tá? Que a escola, ela tem que mudar. A escola, ela precisa trabalhar o lado emocional. Ela precisa dar espaço. Eu acompanho uma menina que veio de um outro país, né? Mas mais na parte pedagógica, quando ela tem dificuldade, ela me manda um WhatsApp e tudo, né? E ela está sendo muito rejeitada na escola, né? Então, eu já conversei com a pessoa
que mora com ela, né? Ela mora com o pai e com a namorada do pai para observar isso. Então, a escola, às vezes a escola ela não está nem aí, ela não está preocupada. E prestem atenção ali nos depoimentos, né, pessoal? Aqui, ó, né, a questão externas, né, que, claro, os motivos externos que vêm, eles se conectam já com algum conteúdo interno que esse adolescente tem. A autopunição, eu quero me autopunir, eu me sinto culpada, tá? Aqui, né, nós vamos ter aqui as outras tabelas aqui. Os instrumentos cortantes, perfurantes, tá? O que eles utilizam aqui na automutilação? Cortantes, 90%, o próprio corpo, né, ela se belisca, 40%, perfuradores, 10%, tá? Cortantes aqui, 90%, geralmente é o quê? Lâmina, estilete, tesoura, papel, espilhaço de vidro, como eu já coloquei. Isso eu já vi bastante, tá? Lâminas. Por isso que, né, por exemplo, lá onde eu trabalho à tarde, nós não temos nada cortante, nem isso aqui, ó. Tá? Nada. Nada em cima da mesa. Nem faca, nem garfo. Você não dá faca, garfo. Por isso que em muitas clínicas, eles comem com o quê? Com colher. Tá? Com colher. Não que a colher não seja perigosa, mas ela é menos. Tá? Pessoal, aqui, ó, né? O depoimento da Carla. Na primeira vez em que me cortei, eu usei lâminas de barbear. Eu mesma quebrei uma para me cortar. Essas lâminas de barbear ainda tem as pessoas que usam. O meu pai usava, né? Vai uma laminazinha dentro. Nem sei se tem ainda. Tem umas mais modernas agora, né? A questão aqui, deixa eu ver, o estilete, a tesoura, o papel duro. Vocês sabem que se você pegar o papel aqui, ó, dá até um arrepio, e passar, ele corta. Tá? O papel corta. Unhas, né? Puxões de cabelo, então aqui são os instrumentos contundentes, que é do próprio corpo. O que ela usa? O que eles usaram ali? Unhas, maçaneta de porta, né? Bate com o corpo na maçaneta, corta, puxões de cabelo. Ai, bater com a cabeça na parede. Ai, eu tinha um menino que eu atendi assim. Senhor. Unhas, tá? Aqui, né? Pode trazer lesões leves ou mais fortes. Pontas de cigarro, tá? Aqui, a questão dos instrumentos contundentes. Unhas, maçaneta, né? Ele vai explicando aqui novamente. Então, ele traz aqui, ó, 72% cortes, 35% queimaduras, 30% autoagredir, 22% cicatrização de feridas, pega as feridas e começa a beliscar, tá? Bom, a Vanessa, qual foi o depoimento da Vanessa aqui? Às vezes eu uso a maçaneta da porta, fico enfiando ela contra o meu abdômen várias vezes seguidas. Aí eu também ficava dando socos em parede, tá? Caspentas, né? Arranham a pele assim, tá? Instrumentos perfurantes.
Aqui, ó. 10%. Caneta com ponta, arame, alicate de unha, lápis, né? Ela não colocou lápis, mas caneta, mesma coisa, tá? Aqui vai trazer o que aqui? Questões de cortes, mordidas, beliscões, né? E aqui nós temos ainda o depoimento da Vanessa. Uma vez eu usei um arame de uma pasta que serve para armazenar papéis dentro. Aqui na escola, inclusive, também já usei caneta com uma ponta bem fina, além do alicate de unhas, tá? E aqui eles vão trazendo aqui as categorias, ó. As consequências físicas, psicológicas e comportamentais, né? Vai trazer aqui uma questão física, tá? Uma análise aqui das consequências presentes, a questão aqui do sujeito, e daí eles vão trazer aqui as questões físicas, psicológicas e comportamentais, tá? No corpo, dor, hematoma, inchaço, ardência, vermelhidão, cicatriz, tá? A questão emocional aqui, ele tem a intenção de quê? De se machucar, de se magoar, tá? Físicos, né, em relação ao seu corpo, aos seus sentimentos. Aqui a Catarina, né, ela traz um depoimento, só vou ler mais um aqui. No dia em que eu me mutilava, eu não sentia nada, mas no dia seguinte ficava ardendo e chegava a ficar inchado. No momento da raiva, eu nunca ligava para essa dor. Me cortava nos braços, ela se cortava nos braços e nas pernas. Tá? Então, aqui, ó, de 18 anos, 45 relatavam ausência de dor, 15 moderada e 5 sentiam dor intensa. Então, aqui, o autor traz, né, diversas literaturas sobre autolesão independente da perspectiva teórica, a ausência, a indiferença ou a diminuição ou aumento de dor. Cada caso é um caso. A pessoa se automutila, ela não sente dor. Depende, tá? Cada caso aqui é um caso, tá? As consequências psicológicas, vergonha, culpa, fragilidade, incapacidade de falar sobre o assunto, tá? Não se sente apoiado, acolhido, né? A automutilação, às vezes, ela é o quê? É uma sensação de bem-estar, de alívio. Eu vou lá, me automutilo, passa a tristeza, passa a vergonha, passa aquela sensação. E ó, a questão da culpa, fragilidade, incapacidade, a relação de culpa é muito forte aqui. A questão da tristeza, da angústia, da ansiedade, do medo, da insônia, da confusão mental, da impotência. E aí o texto vai trazendo aqui mais explicações aqui em relação à questão da consequência comportamental. Ausência de fala, indisposição, né? E eles observaram aqui, logicamente, algumas lacunas aqui, né? Eles consideram o quê? A autoagressão na adolescência, né? Fatores que estão, eu estou lá na página 22, tá? Traz aqui profissionais da saúde, educadores, né? Um fenômeno de um problema da saúde pública, tá? Que deve ser discutida dentro da saúde pública, com as famílias, com os adolescentes, com os profissionais, professores, acompanhamentos, né? Ter um trabalho interdisciplinar entre famílias, gestores, profissionais da saúde, prevenir essa conduta de autoagressividade, tá? A partir das causas da efetividade da prevenção.
como nós já vimos anteriormente, a questão da prevenção, né? A questão aqui da prevenção. Bom, pessoal, lá nas considerações finais, né? O ponto de partida do presente estudou aqui um primeiro momento as motivações pessoais de compreender a automutilação, fatores que podem estar associados, tá? A realização mediante a carência de estudos. Não tem tanto estudo assim, pessoal, tá? A questão de pesquisas nacionais, que precisam ser ampliadas, tá? Encontrar aqui a automutilação com outros fatores também, tá? E tornou-se possível aqui a compreensão da automutilação, encontrar fatores, tá? Em relação à questão do público do adolescente, que foi o foco, foi o objeto de estudo, também trouxe aqui, logicamente, algumas limitações em relação ao próprio estudo, a pesquisa, tá? Muitos, né, se negaram a participar, tá? Muitos se negaram. E a automutilação aqui foi encontrado pouco a literatura também, né? Eles fizeram uma discussão das terminologias e as causas são físicas e psicológicas, algumas a curto, outras a longo prazo. Essa automutilação, ela continua, tá? E nós temos aí um papel muito importante da intervenção de profissionais da saúde, da educação, da família, de amigos, da conscientização da sociedade em geral em relação a esse cenário que, lamentavelmente, tem crescido significativamente. Nós temos aqui as ações preventivas, intervenções, tá? E é um estudo, logicamente, não fechado. Poderia se escrever um outro artigo em cima dessas pesquisas, trazendo aí uma fundamentação teórica, comportamentalistas, ou psicanalítica, ou dentro do psicodrama, dentro da Gestalt, dentro da teoria humanista, tá? E uma busca aqui de um acompanhamento especializado, né? Resultados aqui de pesquisa, favorecer, logicamente, a ampliação. Então, é uma pesquisa que tem muito ainda o que se fazer em cima dos próprios resultados, das próprias falas aí dos adolescentes. Pessoal, vamos lá. Tá? Então, o que vocês aprenderam aí? O que vocês aprenderam? O que vocês pensam sobre isso? Quem quer falar? O que vocês pensam? Quem gostaria de se manifestar, de falar? Isso mesmo, Annelise, é o vínculo. Tá? Por isso é que um pai, isso que eu falo, né? Você quer ser pai, quer ser mãe, quer ter filho? Eu nunca quis. Eu nunca tive esse desejo aí de ser mãe. Uma coisa para mim definida. Adoro criança, sou uma mãezona, tá? Mas você vai ter que ter uma responsabilidade aí, principalmente em acompanhar, né? Em acompanhar. Existem muitas questões aí que não são conversadas abertamente, não são resolvidas. O que vocês acharam desse assunto? Isso, muito bem, Vinícius, né? Existem, sim, muitas causas, né?
De repente você está aí com a vida, está tudo lindo, maravilhoso, e você recebe uma notícia ruim. Eu acho esse assunto fundamental, né, para a área de vocês, tá? Ai, olhem aquelas fotos no Google, na internet. Ai, né? Coisa ruim, né? Eu acho que esse assunto é fundamental. Pessoal, vamos lá, tem mais gente aí, vamos nos manifestar. Estou aguardando aí a manifestação de vocês. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei lá também um estudo de caso sobre depressão, tá? Mas já são 9h30, né? Então, esse caso aqui eu vou pedir para vocês lerem para a próxima aula. Só vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só ver se é esse aqui. Vamos lá, bonitos. Então. Pessoal, esse estudo de caso aí que eu passei são 48 laudas. Tá? Mas aí na próxima aula eu vou continuar ainda, porque eu vou fazer esse estudo de caso com vocês e eu vou trazer outros dados, sobre a questão da depressão e de outras patologias. Olha, Camila, uma boa pergunta, tá? Porque o braço ele é mais acessível, tá? Essa é a explicação que eu achei. Talvez nós possamos achar outra, tá? Então, ele fica aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Então as pessoas também podem ver, então é mais fácil, né? Mas a maioria no braço, eu já vi na barriga também, né? Também. Pessoal, eu vou fechando aqui só o vídeo, tá? Nossa videoaula. Nós vamos continuar o nosso bate-papo.